Salmo 112, verso 1. Aleluia! Como é feliz o homem que teme ao Senhor. Amém? Quem aqui é pai, declare: como é feliz o pai que teme ao Senhor. Eu vou falar, você repete: aleluia! Como é feliz o pai que teme ao Senhor. E agora todos juntos: e tem grande prazer em seus mandamentos. Agora pai e mãe declara: seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há na sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Quem pode aplaudir o Senhor? Essa é a promessa de Deus para você que está conosco, que teme ao Senhor, que ama a sua igreja. E hoje, estava pensando no Dia dos Pais, e muita gratidão no meu coração. E o que eu vou falar aqui não é só eu que tenho experimentado. Eu sei que vários pastores, vários irmãos que estão na igreja têm experimentado a fidelidade de Deus na sua vida e na vida dos seus filhos. Quem tem experimentado isso como nós? Amém? Eu falei: Deus, obrigado porque o Senhor nos trouxe a Brasília 2001 para 2002. Eu não tive o privilégio de iniciar a obra aqui, outros iniciaram antes. O Bispo João Mário já estava antes de nós também, mas Deus tem nos abençoado tanto em Brasília, meus filhos também. Eu tenho falado: Deus, obrigado, o Senhor tem abençoado nossa família, e não só nós. Comecei a lembrar pastor Claudinei, pastor João, pastor Celino, pastor Manuel e tantos outros aí, presbíteros, líderes, independente de título. Aqui não fala de bispo, de pastor, aqui fala do homem, da mulher, né? Então é algo de muita gratidão. Tem que ser muito ingrato para não agradecer a Deus. É verdade ou não é? Quem compartilha comigo desse sentimento? Aí você fala: bispo, você não tem problemas? Tem, mas faz parte, né, irmão? Fala, seu irmão, se não tiver um probleminha, a vida perde a graça. Fala, seu irmão, faz parte. Vamos celebrar as vitórias e confiar em Deus que os problemas serão solucionados. Amém? Então, Deus tem sido muito bom conosco. Bispa Cássia falou lá na Câmara Distrital que a Fonte da Vida não é a igreja da moda. A moda passa. A Fonte da Vida é uma igreja consolidada. E nós que plantamos as raízes na fonte, nós vamos desfrutar de uma geração abençoada de homens e mulheres íntegros, e a descendência poderosa na terra. Amém? Quantos querem ver a sua descendência vencendo todas as artimanhas, os laços, as mentiras que o diabo tenta destruir o potencial dos nossos jovens? Veja a Isadora aí fazendo direito, já está estagiando um excelente escritório. Quem crê que a próxima geração e a outra que está ali na geração da fonte vai ser poderosa em Brasília? Levanta as mãos e fala: eu declaro esta noite, as minhas raízes estão plantadas no temor de Deus, e é uma alegria servir o Senhor na fonte da vida. E eu declaro: minha descendência não será destruída pelo inimigo. Minha descendência será poderosa nesta terra,
através do poder do Espírito e da palavra. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Como é feliz o homem que teme ao Senhor. Falei lá na Câmara, o Joaquim Roriz Neto, por 2 vezes, lá no Congresso. Quem esteve no Congresso e viu o testemunho dele, ele falou: eu sou fruto do poder de Deus na igreja. Na igreja Fonte da Vida, Deus me libertou e me deu uma segunda oportunidade. E ali na Câmara também ele disse isso. E eu falei para ele: não é só você, é todos nós. Quem compartilha comigo? Todos nós temos o antes e o depois de Cristo. Antes de conhecer a Cristo e depois de conhecer a Cristo. Antes de conhecer e servir ao Senhor na fonte da vida e depois de servir ao Senhor na fonte da vida. A construção, a restauração, a transformação. Que seria de nós sem a fonte? Que seria de nós sem Jesus? Quem pode dizer, como o deputado disse, né? E muitas vezes com lágrimas nos olhos, Deus me deu uma nova vida. Deus me deu uma nova oportunidade. Quem pode dizer isso? Então levanta as mãos e fala: Senhor Deus, o Senhor me trouxe de trás das malhadas, dos lugares mais distantes, das cavernas, para viver as promessas do Senhor nesta igreja tão abençoada que o Senhor nos plantou. Aleluia, amém? Então eu quero falar para os pais hoje um texto que está lá em Ezequiel capítulo 1, versículo 10. Mas é para pai, é para mãe, é para qualquer um que tem uma responsabilidade na vida. Quem aqui tem uma responsabilidade na vida? Talvez não tenha filho, mas tem a sua profissão, tem o seu estudo, tem os teus sonhos que você vai alcançar em nome de Jesus. Amém? Está lá em Ezequiel capítulo 1, versículo 10. Ezequiel, achei aqui, capítulo 1, versículo 10. Ezequiel capítulo 1, verso 10 diz... Ele está falando sobre os querubins que estavam diante do trono de Deus. E esses querubins tinham 4 faces. E essas faces representam 4 aspectos do caráter de Cristo, da natureza de Deus em Cristo, que é representada também nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um representa uma destas faces. E eu queria aplicar a figura destas faces na responsabilidade, na missão de ser um pai, uma mãe, de ser um profissional bem-sucedido. Se você não é pai, não é mãe, mas certamente você tem uma missão, um círculo de responsabilidades e sonhos para alcançar. Ezequiel capítulo 1, verso 10 fala: quanto à aparência dos seus rostos, os 4 querubins tinham uma face, era rosto de homem, outra era rosto de leão, outra do lado direito, outra era rosto de boi, e no lado esquerdo rosto de águia. Então, meu irmão, um pai, uma mãe, um cristão, ele vai ter na sua vida para alcançar, para viver as promessas de Deus, para cumprir o seu chamado em Deus, seu ministério, para ser bem-sucedido. Ele tem que ter na presença, na sua vida, essas 4 faces, essas 4 manifestações do poder de Deus, do Espírito Santo. E se você quiser anotar os evangelhos, o evangelho do apóstolo Lucas, ele enfatiza a face humana de Jesus.
Jesus como homem. O Evangelho de Mateus enfatiza Jesus como rei, como leão da tribo de Judá, como rei que era esperado para governar todas as nações. O Evangelho de Marcos, que é o Evangelho de capítulos breves e bem rápido, né? São capítulos menores, 16 capítulos apenas. Ele representa Jesus como servo, servindo o seu povo, servindo os apóstolos, servindo a multidão. Já o Evangelho de João representa a face de Cristo, que estava ali figurada nas 4 faces que cada um dos 4 querubins tinha, como a face da águia, que voa em lugares altos, que tem uma visão longa, uma visão boa das coisas. E como que isso se aplica na responsabilidade de um pai? O pai, ele tem que ter humildade para relacionar não só com o cônjuge, mas com os filhos. Jesus se fez carne e habitou entre nós. Ele veio, se tornou um carpinteiro até os 30 anos, desenvolveu um ministério, e ele foi uma pessoa que se identificava com as outras pessoas. Ele não veio numa forma celestial, ele veio na forma humana. O pai, ele tem que se identificar com seu filho em cada fase da idade dos filhos. Quem quer identificar? Não é o filho reverenciar o pai como uma autoridade maior. Ele tem que relacionar, brincar. Filho adolescente é uma benção, é ou não é? E no início da adolescência, eu lembro, a Bispa Cássia falava, você tem que abraçar o Paulo Júnior, relacionar com ele. E ele chegava suado do futebol. E eu falava, vem cá meu filho, não foi tantos abraços, né? Mas talvez funcionou um pouco que teve, né? É interação com os filhos. Meu irmão, nós temos que ter essa humildade, esvaziar daquele título de pai. Quem entende o que eu estou falando? Daquele título de mestre, daquele título que me respeita, eu estou acima, e interagir com os nossos colegas de ministério, interagir na igreja, relacionar na igreja. Quem quer ter essa humildade para relacionar com as pessoas? O apóstolo, ele é acessível. É claro que o tempo dele não permite ele relacionar com todos, mas não existe nenhuma barreira imposta assim por altivez ou por orgulho. Pais têm que se associar com os filhos quando é criança, se tornar criança. O que o apóstolo Paulo diz? Fiz-me tudo para com todos, para que eu pudesse levar o evangelho a todos. Para os judeus eu fiz como um judeu que realmente ele era. Para os gentios eu me identifiquei com eles no nível deles, na linguagem deles. Para os fracos também, para os fortes também. Ele falou, faço tudo por causa do evangelho. Amém? Então, se eu e você construímos o nosso relacionamento na família, 1 Coríntios capítulo 9, que eu citei, eu quero ler um pouquinho para nós a partir do verso 19. Porque embora seja livre de todos, livre, ele não precisava, mas ele fez questão. Infelizmente, às vezes, quando os filhos dependem dos pais, os pais ignoram os filhos. Quem tem filhos aqui já crescidos e lembra quando ele queria jogar um futebol com você? Quem lembra? Você estava cansado, mas ele queria jogar um futebol, né? Ele queria uma atenção
para um momento de lazer, para um momento de comunhão. Quem lembra disso, né? E às vezes você não queria aquilo espontaneamente, mas você fazia por humildade, por amar, por relacionar. Quem lembra disso? Deixa eu ver. Ou quem talvez está vivendo esse momento aí na sua vida, não é verdade? Então ele fala: embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. E eu estava falando, tem filhos que quando ele precisa dos pais, os pais ignoram. E depois, quando os filhos crescem, eles não precisam e eles não acham mais interessante os pais. Quando os pais concordam e dizem é verdade ou não é? Eles acham interessante os colegas, a turma que ele relaciona. Aí os pais ficam desesperados. O que aconteceu? O que está acontecendo lá? O que vocês estão conversando? O que vocês estão vivendo? Semeia na base. Quem quer semear na base, né? Semeia desde pequeno, interage, seja amigo, relacione, seja humilde. Embora não precise, mas esforce, se torne escravo para ganhar o coração dos teus filhos. O apóstolo César Augusto, nosso modelo, uma família tão abençoada. Quem concorda comigo diz amém. Como diz a bispa Rúbia, não é família perfeita, mas nós somos famílias abençoadas. Quem faz parte dessa família abençoada, família apostólica, fonte da vida? Ele falava, não é questão de dar muito tempo. Talvez você fale, eu não tenho tempo que eu gostaria de dar para o meu filho, mas às vezes o tempo que você tem, você não põe qualidade, não dá atenção, não se preocupa com o sentimento dele, não conversa potoca para depois chegar a assuntos mais interessantes. Quem entende o que eu estou falando, né? Às vezes você tem que gastar um tempo conversando coisas que parecem pequeninas, mas elas que são a base para alcançar coisas melhores. Aí ele falava para os pastores assim, a liderança, falava assim, investe na qualidade. Eu trabalho muito, eu dedico muito à igreja, como vocês conhecem a vida do apóstolo pela rede, viagens, compromissos, agendas, e muitos de nós pastores também, mas o tempo que ele tinha para com a família era um tempo dedicado com atenção, com humildade, com capacidade de interagir no nível deles. Amém? Quem quer construir isso na sua vida, na sua casa? Essa é a face do homem. Jesus se tornou homem para ser igual a nós. Filipenses fala que ele se esvaziou. O apóstolo Paulo está falando, olha, eu não precisaria, mas eu me torno escravo de todos para alcançar o coração do maior número de pessoas. Aí ele declara aquilo que eu falei: tornei-me judeus para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão sob a lei, tornei como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Verso 22, para com os fracos, tornei-me fraco. Ele se identificou com todos no nível de dificuldade deles. Para de alguma forma, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Jesus, ele não veio numa missão, num corpo celestial glorificado. Ele veio na missão de alcançar a humanidade na forma de homem. Pai, seja infantil com seu filho criança, seja adolescente
com seu filho adolescente. Seja jovial com seu filho jovial. E seja amigo do seu filho adulto. Quem quer enfrentar esse desafio, alcançar essa missão? Não é simples, tem muitas distrações. Tem muitos obstáculos, mas é a graça de Deus que vai nos capacitar. E nós queremos ganhar milhares de pessoas para Cristo, mas nós queremos a nossa família dentro da arca de Noé. Quem quer a sua família dentro da arca da fonte da vida? Que eu e você possamos ter esta humanidade, essa capacidade de ter essa face de homem, face de leão. Abre comigo agora, 2 Coríntios, capítulo 10, verso 8. Os querubins tinham a face de leão, o rei, autoridade, poder. Meu irmão, você tem autoridade para guardar a sua família. Você tem autoridade vinda de Deus. Ah, mas eu não sou pastor. Mas você tem. Você vai orar e você vai guardar a sua família. Quem crê nisso? Certa vez, isso não foi uma, foi várias vezes. A gente vê quando o inimigo se levanta para atacar um lar. Nós precisamos recorrer à igreja, aos pastores, às campanhas, à cobertura de oração dos pastores. Mas a sua oração como pai e a oração da mãe, ela é muito poderosa. Quantos podem dizer amém por isso? Porque quando você gerou um filho, Deus te deu autoridade para abençoá-lo e para protegê-lo em nome de Jesus. E eu não sabia orar como um leão. Eu não sabia. Eu converti e eu sabia orar. E ali eu aprendi a fazer uma oração com face de leão. Quem entende o que eu estou falando? Não é só buscar ajuda, é receber a cobertura dos pastores, da igreja, mas exercer a autoridade que Deus te deu. Falar: diabo, não toca na mente dos meus filhos, diabo, não toca, espírito de enfermidade, demônio maligno, eu te ordeno, sai da minha casa. Ah, mas eu não sei orar. Você vai aprender. Pelo amor que você tem pelo teu filho, pela tua casa, pelas ovelhas que você acompanha, você vai aprender. Quem entende o que eu estou falando? Eu lutei karatê até a faixa marrom. Apanhei demais. Karatê é ruim, machuca muito. Fui para um campeonato, irmão, fiquei em quarto lugar, mas fiquei quebradinho. Era faixa amarela, fui promovido a laranja. Ai, ai. Aí, quando eu estava na academia treinando, o primeiro murro que eu levei, eu fiquei esperto. Porque você não pode entrar numa guerra se não for para ganhar. Quem entende o que eu estou falando? Essa vida é uma guerra. E você e a sua família foi ungido para ganhar. Os demônios se levantam, mas você tem face de leão. Você vai exercer autoridade, você vai ordenar, você vai declarar: demônio, espírito imundo, sai dos projetos da minha vida, sai dos projetos da minha casa. Eu te repreendo agora em nome de Jesus. Bispo, eu não sinto nada. Não preciso sentir. O poder é a palavra. Você não precisa sentir, vai funcionar. Deus está te ensinando a exercer autoridade. Quem entende o que eu estou falando? É a face de leão. Jesus, Ele nos deu, Ele tinha autoridade contra os demônios.
ele tinha autoridade contra a ação da tempestade no mar. E ele falou: homens de pouca fé, por que vocês não declararam para essa potestade afastar e o seu barco chegar ao porto desejável? Tem problemas naturais, mas tem problemas espirituais. Para com tua família e o próximo, afaste de homem. Mas para proteger a sua família, proteger os seus bens e enfrentar os principados, Deus te deu face de leão. A palavra diz que o exército de Davi eram homens valentes que tinham face de leão. A palavra diz que quando Absalão se levantou contra Davi, e um dos conselheiros falou: deixa eu ir lutar contra Davi porque ele está cansado. O outro conselheiro falou: não vai, porque Davi e o seu exército tem fama de homens valentes. Quem quer ter fama nos lugares celestiais de uma pessoa valente, que exerce autoridade, comigo é bateu, levou. Que Deus me ensinou com Sansão é o seguinte: não leva desaforo para casa. Não leva desaforo do diabo para casa. Quem não vai levar? Bateu, levou. Você vai jejuar, você vai orar, você vai fazer campanha, você vai pedir cobertura para o pastor, para o bispo, para a bispa, e você vai queimar esse demônio para ele não tocar mais na sua vida, nem na sua casa, em nome de Jesus. A hora que Satanás foi escalar um lá, vai lá tocar na casa dele. Aí todo mundo fala: não, estou ocupado, eu tenho um compromisso. Esse daí eu não mexo. Não era assim o apóstolo Paulo? Os exorcistas falaram em nome de Jesus, e em nome de a quem Paulo prega. O que o capeta falou? Jesus eu sei quem é, porque ele já me salvou muito. E Paulo também é do mesmo time, não quero nem ouvir. Mas você, ô meu irmão, quem quer ter a face de leão, quem quer aprender a exercer autoridade, Deus falou a Moisés: Moisés, pega a vara, declara que o mar vai abrir, a unção, o poder está sobre você. Meu irmão, tem unção e poder na oração de um pai, de uma mãe, para abençoar a sua casa. Deus falou: eu escolhi Abraão, Gênesis 18, 19, eu escolhi para que ele ordene aos seus filhos e a sua casa depois dele, que guarde o caminho do Senhor. Jacó, e Jacó gerou os patriarcas. Eu falei hoje de manhã, ou família difícil de Jacó, é ou não é? Era irmão brigando com irmão, era irmão vendendo irmão, querendo matar irmão, mas todos terminaram unidos. Quando Deus levantou José, a promessa, a oração de Abraão alcançou Isaac e guardou a família de Jacó. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Guardou. Deus é fiel. Face de leão. Depois vem a face de boi. O que é a força do boi, irmão? Não é a picanha, não. A picanha é o boi morto. O que é a força do boi vivo? É o trabalho. Boi selvagem, derramas sobre mim óleo fresco. Potencial para trabalhar, para servir. Jesus servia incansavelmente. Quem quer servir incansavelmente? É a capacidade de ser uma pessoa que vai servir e abençoar os filhos, abençoar a família, e a força de trabalho também para trazer sustento para a sua casa. Eu e você temos que sobressair pela força, a sabedoria, mas também pelo trabalho. Quem quer trabalhar muito servindo a sua família? Como bispo? Não, é importante. Eu vou levar meu filho no Docmus.
Tem pai que não traz filho no docos. Como que não traz? Não, porque não é prioridade. Muitas vezes é porque está cansado. Meu irmão, investe para o seu filho relacionar na igreja. Quem entende o que eu estou falando? O tempo passa, ninguém fica sem relacionar. Se o teu filho não relaciona na igreja, ele vai relacionar onde? Na rua. Na igreja tem problema, imagina fora da igreja. E o diabo é especialista em gerar conflito entre irmãos na igreja, porque ele sabe o poder da igreja numa vida de uma família. Quem entende o que eu estou falando? Então, os problemas tem, mas serão superados. Na igreja tem panelinha, no mundo não tem não. Faz o seu filho achar a panelinha dele. Fala, meu filho, tem uma panelinha para você. Fala, tem uma panelinha para você, mas é na fonte da vida. Quem pode dizer amém por isso? Nós vamos interagir com um grupo de pessoas que nós temos identidade. É natural ou não é? Você tem pessoas, você tem mais identidade e menos identidade, mas todos jogamos no mesmo time na primeira divisão, aí é para ganhar do diabo e para ter famílias abençoadas, apesar de não ser perfeitas. Quem pode aplaudir o Senhor por isso?